dar prosseguimento aos nossos estudos sobre o processo de urbanização. Na videoaula anterior, não sei se você se lembra, nós vimos o que é o processo de urbanização. Nada mais, nada menos é do que o crescimento da população urbana a partir do êxodo rural, ou seja, um espaço ele é urbanizado quando mais pessoas moram na cidade do que no campo. Nós vimos a questão da diferença do espaço rural e do espaço urbano, que se diferenciam principalmente a partir das atividades econômicas que se desenvolvem em cada um deles. O espaço rural, geralmente, é o espaço onde predominam as atividades do setor primário, enquanto no espaço urbano, geralmente, predominam as atividades do setor secundário, como as indústrias, as atividades do comércio e da prestação de serviços. E nós vimos também como que se deu o início do processo de urbanização em vários países do mundo. Boa parte dos países do mundo que se urbanizaram, que passaram a ter a maior parte de sua população morando em cidades, foram aqueles países que primeiro se industrializaram. Então, na videoaula anterior, nós associamos o processo de industrialização ao processo de urbanização. Lembrando sempre que urbanização não significa formação de cidades. As cidades elas surgiram há cerca de 5.000 anos atrás. E o processo de urbanização ele ocorre a partir do século XVIII com a Revolução Industrial. São processos que estão associados, entre aspas. As primeiras cidades surgem a partir do momento que os seres humanos iniciam o processo de sedentarização, isto é, eles passam a se fixar no território, passam a desenvolver a agricultura, a pecuária, automaticamente surgem as primeiras aglomerações que vão dar origem às chamadas cidades da antiguidade. Agora, a cidade moderna, tal qual nós conhecemos hoje, concentrando boa parte da população, as atividades econômicas, são cidades que surgem a partir da Revolução Industrial. Por isso que na videoaula anterior nós vimos a associação do processo de urbanização com a Revolução Industrial. A partir da Revolução Industrial ocorrem profundas mudanças na cidade. A cidade passa a receber a indústria passa a se instalar no seu território. Automaticamente, postos de trabalho são gerados nas cidades a partir das fábricas ali instaladas e também a partir do desenvolvimento de outras atividades que ocorrem a partir da industrialização, como o comércio e os serviços. Então as cidades passam a ganhar mais dinamismo a partir da Revolução Industrial. Em contrapartida, a indústria ela promove também modificações no campo. O campo para atender a demanda de produção industrial em termos de matéria-prima, o campo para produzir mais alimentos para abastecer a população da cidade, ele foi modernizado. Com a modernização do campo, ocorre a redução da oferta de trabalho naquele espaço. E aí, o famoso êxodo rural. Sem emprego no campo, a população migra para a cidade em busca de empregos, empregos estes gerados em maior quantidade a partir da industrialização. Então, galera, na aula passada nós vimos aí como que o processo de urbanização ele está ligado à industrialização. A industrialização, de maneira geral, ela promove o desenvolvimento do meio urbano. Ela gera mais empregos nas cidades, atraindo, portanto, as pessoas do campo. Um espaço ele passa a ser urbanizado a partir do momento que mais pessoas moram nas cidades do que no campo. E assim aconteceu em vários países do mundo a partir do momento que rolou a industrialização. Logo após a gente ter estudado a origem do processo de urbanização vinculado à industrialização, nós vamos estudar na aula de hoje alguns fenômenos que ocorrem nas grandes aglomerações urbanas, né? Algumas cidades passam a crescer, passam a se destoar mediante a outras. Né? O fenômeno da urbanização ele vai promover alguns processos, como a formação de metrópoles, o processo de conurbação, vai se formar uma rede de cidades, que é o conjunto das várias cidades, onde as maiores exercem influência sobre as menores, é o que a gente chama de hierarquia urbana. Em alguns lugares do mundo, né, as metrópoles se unem, formando algo muito peculiar que a gente chama de megalópole. Então, nessa videoaula de hoje, nós vamos estudar alguns processos e fenômenos ligados ao processo de urbanização, ou seja, nós vamos ver a formação dos aglomerados urbanos e as suas interligações. Se liga aí. Bom,
Observando o conjunto de cidades aqui no Brasil, a gente pode observar que algumas cidades, né, elas têm concentração de atividades industriais, comerciais e serviços, elas sediam instituições públicas, governamentais. Nesse sentido, alguns centros urbanos passam a se destacar mediante a outros. Existe aquela questão das grandes cidades, dotadas de maior infraestrutura, acesso à educação, saúde, saneamento básico, mais oportunidades de emprego, educação e saúde, principalmente concentrado nos grandes centros urbanos, nas capitais, que exercem forte influência sobre porções do território, né? Formam-se, portanto, a partir da urbanização, grandes aglomerações urbanas que a gente vai chamar de metrópoles, que a gente vai ver o que é. Mas não só de metrópoles vive-se uma rede de cidades de um país. Um país, em geral, ele é formado por uma rede urbana. O que é uma rede urbana? É um conjunto de cidades. E cada cidade ela se destaca pelas atividades econômicas e culturais que ela oferece à sua população ou à população de outras áreas. As relações que se estabelecem entre as cidades ou as relações que as cidades mantêm entre si constituem o que a gente chama de rede urbana ou sistema de cidades. É o sistema de relações políticas, econômicas e culturais que as cidades estabelecem entre si. Segundo o autor Moreira e Sene, a rede urbana ela é formada pelas cidades de um país, né? Um sistema de cidades, né? Interligadas umas às outras, através de sistemas de transportes e de telecomunicações. Dentro desse contexto da rede urbana, nós temos vários tipos de cidades. Umas maiores, mais ricas, mais populosas, outras menores, menos ricas, menos populosas. Vai se estabelecer, portanto, dentro do conjunto de cidades, dentro da rede urbana, o que a gente chama de hierarquia urbana, uma ordem em que as cidades menores dependem das maiores, ou as cidades maiores exercem influência sobre as menores. Dentro da rede urbana, do conjunto de cidades, existem vários tipos de cidades, e geralmente as cidades maiores, as grandes cidades, vão exercer um poder de influência sobre as menores, ou seja, a questão da polarização é o que a gente chama de hierarquia urbana, a influência ou polarização que as cidades maiores exercem sobre as menores, ou a dependência que as cidades menores possuem em relação às maiores. Aqui nós temos um esquema clássico retratando a hierarquia urbana. Reparem que no topo da hierarquia estão as cidades maiores, que nós vamos chamar de metrópoles, que vão influenciar cidades menores, centros regionais, até chegar à cidade local, que é a cidade dentro da hierarquia urbana de menor porte, de menor desenvolvimento. Obviamente que no esquema atual, né, onde nós temos uma maior integração do espaço geográfico pelos meios de transportes e pelos meios de telecomunicação, a vila, por menor que seja, ela pode ter uma ligação com a metrópole nacional, com a metrópole regional, sem passar por cidades intermediárias. Aqui nós temos exemplificada a rede urbana brasileira, formada pelo seu conjunto de cidades. No Brasil nós temos mais de 5.000 cidades, diferenciadas umas das outras por conta de infraestrutura, desenvolvimento econômico, concentração de população, enfim, vários aspectos vão caracterizar a cidade dentro da rede urbana. E dentro desse contexto, as maiores cidades elas vão ser chamadas de metrópoles. Vai se formar a questão da metropolização. Algumas cidades passam a crescer mais do que as outras, né? Algumas cidades passam a concentrar mais população, poder econômico, administrativo, e elas vão a partir daí deter poder de polarização ou atração sobre as cidades menores. A metropolização nada mais é do que a formação de metrópoles. E essas metrópoles se formam sobretudo porque algumas cidades se destacam mais do que outras por concentrar a maior parte da população, por ser centros de tomada de decisão política, econômica, centro científico, por concentrar dentro do seu território instituições públicas, instituições de saúde, por gerar mais emprego. Essas cidades que cresceram mais do que outras, né, que em geral o processo de industrialização ocorreu dentro do seu território e automaticamente elas passam a ter mais poder de liderança dentre as outras cidades, elas vão ser chamadas de metrópoles. O que é uma metrópole? Segundo esse autor que eu citei aí para vocês, Coelho e Terra, metrópole seria cidade-mãe. O termo metrópole vem do grego matrópolis, cidade principal. É a cidade que possui os melhores equipamentos urbanos. Ou seja,
É a cidade que tem um grande número de pessoas. Aqui no Brasil, o IBGE define a metrópole quando a cidade tem mais de 1 milhão de pessoas, quando a cidade cedia grandes corporações, bancos, universidades, centros de pesquisa. A metrópole ela concentra a atividade industrial, comércio, instituições públicas e privadas, automaticamente concentra a maior oferta de emprego. Por isso que as metrópoles concentram a maior parte da população. Por concentrar a maior parte dos empregos, por possuir a melhor infraestrutura urbana, nós vamos ter a população concentrada nas metrópoles. Seriam as grandes cidades dentro da rede urbana. Portanto, por serem as cidades maiores, as mais poderosas, elas vão ter um grande poder de influência e atração sobre outras cidades do território, caracterizando aí a chamada hierarquia urbana. Dentro da hierarquia urbana, nós temos a metrópole comandando as relações de poder. Seriam as cidades principais no conjunto de cidades. Aqui no Brasil nós temos aproximadamente 32 metrópoles, a maioria delas são as capitais brasileiras, né, que concentram aí atividades industriais, comerciais, universidades, automaticamente a maior parte da população. Dentro do nosso estado aqui, a metrópole é a cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele é caracterizado como uma metrópole. E é uma metrópole que exerce influência não só no nosso estado, mas no país como um todo. Assim como São Paulo e Brasília, que dentro da hierarquia urbana brasileira são chamadas de metrópoles nacionais. Nas áreas metropolitanas é muito comum haver a formação de um fenômeno urbano chamado de conurbação. O que seria a conurbação? É o encontro ou a junção de duas ou mais cidades em razão do seu crescimento horizontal. Esse processo geralmente ocorre nas áreas das metrópoles, aonde a metrópole ela vai se expandindo do ponto de vista horizontal e se unindo a municípios vizinhos do seu entorno, formando o que a gente chama de região metropolitana. A região metropolitana é um conjunto de municípios conurbados a uma metrópole principal, que desfruta de uma infraestrutura comum. Aqui nós temos a Grande São Paulo, que é a região metropolitana de São Paulo. Você tem a cidade de São Paulo, a metrópole, que se uniu às cidades vizinhas do seu entorno, como São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá. Nós temos uma grande área urbanizada, onde você não consegue perceber do ponto de vista espacial aonde começa e aonde termina uma cidade. Ou seja, elas se expandiram, elas se uniram, elas conurbaram. Uma área urbana se uniu a outra. Ó. Reparem esse esquema aqui, ó, área urbana, cidade A com cidade B. Elas cresceram até formar uma grande área urbanizada, onde você não percebe o início de uma cidade e o final dela. Todas elas estão unidas numa grande área urbanizada que forma a região metropolitana. Aqui no nosso estado nós temos a região metropolitana do Rio de Janeiro. É a metrópole, a cidade do Rio de Janeiro, unida a vários municípios vizinhos, como Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, os municípios da Baixada Fluminense, como Duque de Caxias, Belfor Roxo, Nilópolis, Queimados. Você percebe o que nesse processo? O processo de metropolização, que é a cidade do Rio de Janeiro como uma grande metrópole, e o processo de conurbação. O Rio se expandiu, né, e se uniu aos municípios vizinhos, formando uma grande área urbanizada, que é a região metropolitana do Rio. Observem, aqui nós temos várias cidades unidas em torno da metrópole principal, que é a cidade do Rio de Janeiro. Nós temos esse fenômeno também próximo de nós aqui, ó, na Grande Vitória. Aqui está a cidade de Vitória, que acabou se unindo aos municípios vizinhos, como Serra, Cariacica, Viana, Vila Velha, Guarapari. Se você olhar do ponto de vista espacial, toda a região metropolitana é uma grande área urbanizada, formada por vários municípios conurbados, vários municípios unidos a partir do processo de conurbação. Lembrando sempre, a conurbação, que é a união de duas ou mais cidades, geralmente ela está associada às áreas metropolitanas. É a metrópole que se expande, que cresce e se une a municípios vizinhos, formando aí a região metropolitana, que é uma grande área urbanizada formada por uma metrópole principal e seus municípios vizinhos. Em alguns lugares ocorre também a formação de uma megalópole, que é a conurbação entre duas ou mais metrópoles ou regiões metropolitanas. Quando duas ou mais metrópoles se aproximam, forma-se uma megalópole. As principais megalópoles do mundo elas se encontram nos países desenvolvidos. Destaque aí
para os Estados Unidos, que possuem 3 megalópolis. O que é a megalópole? Lembrando novamente, é a junção, é a conurbação entre várias metrópoles. Aqui nós temos um exemplo de uma megalópole nos Estados Unidos, que é a Boswash. São várias cidades que são metrópoles, portanto cidades que têm mais de 1 milhão de pessoas e que estão conurbadas, estão unidas numa grande área urbanizada. A Boswash é a principal megalópole do mundo, foi a primeira que se verificou entre os geógrafos. Existe também aqui, na região central dos Estados Unidos, a Chippewa, Chicago, Detroit, Pittsburgh, Connecticut, Indianápolis, todas elas são metrópoles que estão unidas numa grande área urbanizada, formando uma megalópole. Na costa oeste dos Estados Unidos, nós temos outra megalópole, ou seja, a junção de várias metrópoles, a San. Todas essas cidades aqui, elas têm em comum o fato de serem metrópoles e elas estão conurbadas, elas estão aglomeradas, formando o que a gente chama de megalópole. No Japão também nós temos uma megalópole chamada de Tokaido. Várias cidades japonesas têm mais de 1 milhão de pessoas, são metrópoles e elas estão unidas, formando uma grande área urbanizada que é a megalópole japonesa. Dentro do continente europeu, nós temos a megalópole europeia. E essa megalópole europeia inclui várias metrópoles de vários países europeus, que pega aqui desde o norte da Itália, Milão, que é uma metrópole, passando por grandes metrópoles da Suíça, Áustria, Alemanha, Bélgica, até chegar a Londres, aqui no Reino Unido. No Brasil, durante muitos anos, falou-se de uma possível formação de uma megalópole, a partir da interligação do eixo Rio-São Paulo, né? Durante muitos anos, os geógrafos brasileiros estudaram a possibilidade da união das duas principais metrópoles brasileiras, Rio de Janeiro e São Paulo. Só que esse processo não se concretizou. O IBGE ele define essa grande aglomeração urbana como Complexo Metropolitano do Sudeste. Nós temos aqui, o Complexo Metropolitano do Sudeste, agregando aí as principais metrópoles brasileiras e cidades de pequeno e médio porte ao longo da junção dessas duas metrópoles. Nós não temos uma megalópole no Brasil, e sim uma grande área urbanizada chamada de Complexo Metropolitano do Sudeste. Outro fenômeno muito comum ligado às grandes aglomerações mundiais é a formação das megacidades. O que é uma megacidade, segundo ano? As megacidades são gigantescas aglomerações urbanas que possuem população superior a 10 milhões de habitantes. Quando eu vou me referir a uma megacidade? Quando a metrópole tem mais de 10 milhões de pessoas. Esse fenômeno é comum em alguns países do mundo, como o Brasil. Nós temos 2 metrópoles que são taxadas como megacidades. São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo. Nós temos Nova York, a cidade do México. Nós temos, por exemplo, Lagos na Nigéria. Nós temos Moscou na Rússia, Tóquio no Japão. Todas essas cidades elas têm em comum o fato de serem metrópoles. E elas são uma metrópole que tem um quê a mais? Ou seja, mais de 10 milhões de pessoas. Quando a metrópole tem mais de 10 milhões de pessoas, ela é chamada de megacidade. A maior parte das megacidades hoje no mundo, elas estão localizadas em países subdesenvolvidos, aonde o crescimento populacional é maior. Outro fenômeno urbano muito comum nos dias atuais é a formação das cidades globais. No atual contexto da globalização, de maneira geral, algumas cidades elas polarizam o país como um todo e ligam o país ao restante do mundo. Nessas cidades você tem um equipamento urbano moderno, que concentram sedes de instituições internacionais, possuem aeroportos que conectam o país com outros aeroportos mundo afora. Nós temos muitas vezes nessas cidades redes de grandes empresas, bolsas de valores, corporações bancárias. Essas cidades são centros de decisão em questões políticas e econômicas que afetam o mundo todo. A maioria delas são situadas em países desenvolvidos e emergentes. Quando a cidade ela tem um poder de influência a nível internacional, ela vai ser taxada como cidade global. Aqui nós temos um planisfério retratando para vocês as principais cidades globais do mundo. São cidades que concentram sedes de grandes corporações internacionais, bolsas de valores, centros de pesquisa e que geralmente sediam instituições supranacionais. Um exemplo clássico aí é a cidade de Nova York. Nova York é uma cidade global porque
A principal bolsa de valores do mundo, ela está situada em Nova York. Muitas vezes ações de empresas do mundo todo são comercializadas na bolsa de valores de Nova York. E se acontecer, por exemplo, a queda das ações dessas empresas na bolsa de Nova York, ocorre uma problemática econômica que afeta o mundo inteiro. Nova York, por exemplo, tem a principal sede da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Por sediar uma instituição internacional que toma decisões a nível mundial, Nova York é um exemplo de cidade global. A maioria das cidades globais, elas estão sediadas, como vocês podem observar, em países desenvolvidos, que obviamente são mais ricos, são mais industrializados e concentram aí boa parte das instituições internacionais. Só para a gente finalizar esse diálogo, né, nessa questão de ponderação, de classificação de cidades, as cidades globais, elas estão associadas a critérios qualitativos, que é o grau de influência que a cidade ela possui em relação ao mundo. Não interessa o número de habitantes. Uma cidade ela é chamada de cidade global, independente do número de habitantes. Ela é assim classificada pela variedade de serviços e atividades que ela dispõe e a interferência, a influência que ela tem em relação ao restante do mundo. A megacidade já é assim referenciada por conta do número de habitantes. O que define a megacidade? Ter mais de 10 milhões de pessoas. E não necessariamente uma cidade, por ser grande, por ser muito populosa, ela vai ser uma cidade global, ela vai ter interferência a nível mundial. Então, nem sempre uma cidade global é uma mega cidade. Agora, a gente pode ter megas cidades que são cidades globais por sua influência na economia global. Por exemplo, São Paulo, Tóquio, Nova York, todas são cidades com mais de 10 milhões de pessoas. São megacidades e que também são cidades globais pela sua grande influência na economia global. Beleza, pessoal? Até a próxima videoaula.